Já parou pra pensar na vida? E em que momento que você está vivendo? Se você conseguiu chegar aonde você queria chegar? Ou se você se sente parado no tempo? Ou você sente que as coisas parecem que não deu certo? Hoje era a minha reflexão sobre isso. E, gente, eu tô fazendo um curso com Elton Elder. Não sei se vocês conhecem, mas ele é bem conhecido nas redes sociais. E eu sempre achei o conteúdo dele muito complexo, mas muito inteligente. Interessante. Por quê? Ele te faz refletir, ele te faz você realmente ficar refletindo nas circunstâncias e no que você passou, tá? E ele sempre pergunta, você chegou onde você gostaria? E por que você não chegou onde você gostaria? Aí ele até mostrou, teve um aspecto que ele falou assim, tem casos de pessoas ter casado com o seu ex e o relacionamento deles deu super certo. Por quê? O problema era você. E, gente, quem escuta isso, dá uma doidinha, né? Tipo, opa, o ego aí bate, né? Como assim o problema é comigo, né? E achei, ele fala de forma muito assim, entendeu, gente? Ele é bem direto. Mas é legal, gente, porque são várias etapas pra gente acordar pra vida, né? E aí, gente, lá ele falava de 3 tipos de pessoas. Ele referenciava como pessoa carente, eu acho que é indecisa ou insegura, não lembro direito, e guerreira. A carente era o seguinte, eu só vou se você ficar bem. A indecisa ou insegura era, eu só vou se você for. E a guerreira era, eu vou, mas volto para resolver os seus problemas. E aí eu falei, opa, né, bateu aqui. E na minha visão de hoje, no aspecto da minha vida hoje, eu me reconheci com 2, tá? Mas, na Bruna aí passada, talvez me reconheceria como uns 3, tá? Quais são as que eu reconheci hoje? Gente, eu me reconheci como a insegura ou a indecisa, que é eu só vou se você for. Que eu tenho muito disso, do tipo assim, não sei, será que eu quero? Eu ainda tenho um pouco disso. O guerreiro, que é eu vou, mas eu volto para resolver seus problemas. Eu sou ótima para resolver os problemas dos outros. Mas para resolver os meus problemas, meus queridos, é complicado. Parece que para os meus problemas é uma incógnita e eu não consigo resolver eles. Mas também já fui a carente, do tipo, eu só vou se você ficar bem. Antes eu me preocupava mais com a forma como as pessoas iriam reagir ou ficar do que a mim mesma, entendeu? Ou seja, de qualquer forma que foi, você tá sempre interligado com as pessoas de forma emocionalmente, né, gente? E isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Isso quer dizer que esse tipo de característica sempre vai interferir na sua vida, entendeu? Porque você sempre vai ficar refém de uma pessoa ou de várias pessoas, né? Eu era refém dos meus pais. Depois eu me fiquei meio que refém do meu irmão. Porque eu com meu irmão acabou tendo um vínculo muito grande de uns tempos pra cá, quando a gente começou a trabalhar junto, na mesma indústria. E aí, tipo, as minhas dores se tornaram as dores dele e as dores dele se tornaram as minhas dores, sabe? E aí, gente, eu comecei a observar isso. E ele falou, opa, aí temos um problema. Por quê? Ele falou, por que é tão fácil alguém chegar pra gente e falar um problema dela e a gente sentir as mesmas dores que a pessoa? E quando você tá feliz, a pessoa não sente a mesma felicidade, né? Ele falou, porque a gente foi criado dessa forma. Então, isso mostra que a gente tem essa certa emocionalidade em ligação. Isso é o que liga as pessoas, entendeu? As dores. Os emocionais ligam-se entre si. E isso é um certo problema, certo? Porque se você não se prioriza, você não coloca isso na sua consciência, gente, a sua vida acaba sendo guiada por outra pessoa, acaba sendo interferida por outras pessoas, entendeu? E a minha vida foi muito assim. Foi muito interferida pelos meus pais, né?
E lá ele fala, gente, começa a pensar, começa a puxar lá do fundinho, quando foi que a sua vida começou a ser podada. Vamos lá. Ele falou, a formação que você tem hoje, o trabalho que você tem hoje, é o trabalho que você sempre quis ter? Aí eu falei, epa, não é. A minha formação hoje é química, eu fiz técnico em farmácia, então é nessa área. Eu falei, epa, não é. O que você já quis? Puxa lá, ele falou, às vezes você hoje trabalha com administração, mas o que você queria era ter tido uma banda. Uma coisa bem aleatória, entendeu? E aí eu falei, realmente, quando eu era mais nova, eu quis ter eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos, né? Falei, eu já quis ser atriz, eu já quis ser modelo, eu já quis ser arqueóloga, eu já quis ser psicóloga. E a área que eu escolhi não tem nada a ver com o que um dia eu quis ser. Claro que eu tive a oportunidade de fazer teatro, então eu tive o gostinho de como é ser atriz e eu gostava. E eu tive oportunidades para ser modelo. Então eu tive a oportunidade, né? E só que meus pais colocaram tanto medo em mim que modelo não era uma coisa séria, que modelo você não podia confiar nas pessoas, que hoje em dia acontecia muitos sequestros, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que aquilo ficou fora de hipótese pra mim, né? Que eu fiquei com tanto receio de modelo. E mais pra frente acabou saindo a novela Avenida Brasil, né? Que mostrava um pouco dessa realidade aí também. E aí, gente, então eu desencanei disso, né? Agora, arqueóloga, gente, eu tinha um sonho muito grande, porque eu adorava assistir aquele filme que a Angelina Jolie fazia. Tom Raider, eu acho? Não lembro, acho que deve ser Tom Raider, eu acho. Que aí tinha aquelas coisas, aqueles artefatos históricos e tudo que envolve coisa histórica, tipo história do Egito, essas coisas, eu adoro. História de Roma, eu adoro essas partes. Então eu acho que eu ia dar uma boa arqueóloga. Só que arqueóloga aqui no Brasil não vira. Não vira aqui no Brasil, eu teria que ir pra fora. E a minha mãe pensar a hipótese de eu ir pra uma cidade vizinha já era tipo, impensável. Você imagina ir pra fora de um país? Então ela foi pesando na minha cabeça pra que eu não escolhesse isso. Aí no final das contas ela falou que era melhor a gente nem fazer faculdade. Que a gente não tinha capacidade pra isso. Acho que era isso que eu te falava. No final das contas eu acabei optando por não fazer. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei que eu queria fazer cursos. Aí eu fiz auxiliar de escritório, fiz técnico em farmácia e depois eu fui fazer farmácia em química. Por que eu escolhi essas áreas? A minha mãe chegou em mim e falou assim, Bruna, você tem que ver o que a sua região tem de maior. Então, se aqui, eu morava em Itapira, né? Se aqui a parte que mais cresce e tem maior número é parte de indústria farmacêutica, é parte de química, então você vai fazer isso. Porque aí a sua chance de você desenvolver uma carreira é muito maior. Eu falei assim, era legal, achava interessante, até que eu gostava na época de escola e tal, tudo mais. Mas pra levar pra uma carreira não tinha, mas eu falei, o que eu vou fazer, né? Falei, eu preciso começar a trabalhar e eu preciso ganhar um dinheiro, né? Então vamos fazer. E aí eu fiz, gente. É uma formação que eu falaria, nossa, eu acertei? Claro que não. Não é, gente, não é. Tem muitos riscos. O salário é bom, mas nem em todos os lugares é reconhecido isso. E depois que eu entrei na indústria que eu tanto queria ter entrado, que eu talvez pensava até aposentar, depois que você trabalha, você tem o contato de como que funcionam as coisas, você fala, opa, não era bem assim que eu pensava que era. E aí, eu pensar em trabalhar nessa indústria por 10 anos era uma coisa assim que eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não quero isso. Eu não quero ter que ficar 10 anos nessa indústria. Mas não era porque o serviço era ruim, gente, era porque eu via que não era a área que eu gostaria de trabalhar. Só que depois de um certo tempo, né, eu comecei a fazer a faculdade, já era um pouco mais tarde. Então eu já tava me vendo ali com meus 26, 27 anos, eu falei, caramba, eu vou começar do zero do quê? Do quê? Né? E aí você começa a ver que eu devia ter começado mais cedo e tal. Só que, gente, a gente precisa ficar um pouco mais madura pra fazer algumas escolhas, porque senão você vai fazer as coisas que o seu pai e sua mãe queriam que você fizesse. Que foi o caso que aconteceu comigo.
E aí, gente, eu vi isso e falei, opa, já encontrei um probleminha aí, né? Já encontrei algo que eu fui podada. Outro ponto era nas roupas. Às vezes eu tinha um gosto de roupa e aí minha mãe tinha outro. E aí eu ia pro gosto de roupa que ela, né, que ela gostava. Já me sentia podada aí. Também me sentia podada na parte financeiramente. Então, às vezes minha mãe levava pra comprar uma roupa. Aí, tipo assim, tinha uma. Eu lembro até hoje, gente, isso me marcou muito fortemente. Tinha uma camisa que eu tinha achado linda. Era na cor que eu gostava, porque eu gostava muito entre o azul marinho, marrom e vermelho. O vermelho era a minha cor favorita, mas eu gostava muito dessas três cores. E essa camisa era um azul marinho. E ela tinha tipo um pomponzinho pendurado e você podia amarrar, deixar ela bem linda. E elas tinham manguinha bem bufantinha, era a coisa mais linda, gente. Eu tinha me apaixonado pelaquela camisa. Só que ela era tipo assim, R$ 80. E R$ 80 há uns 10 anos atrás, né? Era uma graninha boa. E aí tinha uma outra camisa que a minha mãe, que eu tinha visto, que era uma cor mais... Que era a segunda cor que eu gostava, que era tipo marrom, só que ela era bem basiquinha, sabe? Tinha uns botãozinhos pratinhos, uns detalhezinhos assim, meio listradinho e tal. Aí eu falei assim, me interessei pela essa azul. Falei, eu fiquei apaixonada pela essa azul, mas a marrom tá 50, né? 50 ou R$ 40, não lembro direito. E aí eu falei assim, e agora, né? Aí minha mãe falou assim, escolhe qual você quer, né? Não sei o que, pra depois você não se arrepender, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que, gente, eu já me via como um grande problema, né? Tipo assim, meus pais... minha mãe acho que ficou sabendo que tava grávida de mim, aí eles casaram, né? E então eu sentia que eu era o problema, entendeu? Porque a vida dos meus pais de casado não foram fáceis, né? Não foi fácil pra minha mãe, não foi fácil pro meu pai, porque a mulher não tá, se a esposa não tá bem, mas não fica bem. Então, gente, eu sempre me senti culpada por ter nascido, por ter... na minha cabeça, foi eu que fiz meus pais passarem por toda essa situação financeira difícil que eles tiveram, entendeu? Então, eu não queria continuar dando mais gastos pra eles. Então, eu não via a hora de começar a trabalhar pra eu ganhar o dinheiro pra poder ajudar eles e eu comprar minhas coisas, entendeu? Pra eles deixarem de gastarem comigo. Esse sempre foi o meu foco. Só que, gente, depois que você carrega isso por muito tempo, você continua carregando, porque se tornou um hábito, entendeu? E até o Elton fala que ele também passou pela mesma situação de ele se sentir culpado por ele ter nascido. Só que aí depois ele fala, né? Ele falou assim, e eu me senti culpado por quê? Não fui eu que fui lá e falei, vai lá, faz, entendeu? E realmente faz sentido. Por que eu teria que me sentir culpada por eu ter nascido, não é verdade? Sendo que eu não prejudiquei nada disso. E isso foi tipo um alívio quando eu escutei ele falando, sabe? É lógico que é uma coisa nítida, né? Mas pra você ver, você teria que ter visto uma pessoa passando pela mesma situação pra cair a real, sabe? Eu acho que eu sou meio mais ou menos isso, entendeu, gente? E aí, gente, eu falei, legal, interessante esse ponto. No entanto, depois que eu casei, eu me desvinculei da minha família, né? Tipo assim, eu deixei de morar no mesmo teto, então você acaba se afastando, querendo ou não, né? Somente emocionalmente. Então você começa a viver uma vida diferente, porque você começa a fazer, tá, como é que é a vida que eu vou viver agora? Porque até então eu tinha vivido a vida que meus pais queriam. E a vida que a Bruna queria, entendeu? Agora eu sou casada, eu moro em uma outra cidade. Eu moro em uma cidade que é 2 horas de distância da cidade que meus pais moram. Então eu tenho uma outra realidade. Enquanto você tá numa realidade, você vive daquela forma. Enquanto você tá numa outra realidade, você vive de outra forma. E aí eu comecei a ver que eu fui muito negligenciada a minha vida inteira. Aí eu falei, quero continuar vivendo essa vida? Eu falei, claro que não. Eu falei, agora eu quero ser dona, co-criadora da minha vida de forma natural, autoral. De eu ter meu próprio controle da vida, entendeu? Não ser sido influenciada por outra pessoa. Tipo, eu era muito influenciada pelos meus pais. Depois isso acabou se tornando que eu era muito influenciada pelas minhas amigas, entendeu? Era uma pessoa muito fácil de ser influenciada. Conforme você vai amadurecendo, você vai tendo certos... Você vai vendo certas coisas e aí você fala assim, epa, calma aí.
Não é porque fulano tá vivendo desse jeito, porque meus pais vivem desse jeito, que eu quero viver desse jeito. Que eu quero fazer a mesma coisa. Aí você começa a se tornar um pouco rebelde, entendeu? Eu acabei me se tornando uma pessoa meio rebelde. Na verdade, minha mãe sempre falou que eu sempre fui rebelde. Essa que é a verdade. E aí, gente, eu não queria viver na minha cidade. Na verdade, eu queria morar em outra cidade. Por quê? Eu sentia que era uma cidade muito pequena e eu me sentia que tinha certas amarrações naquela cidade. Tipo, como meus pais moravam ali, então eles queriam que eu morasse ali. E eu me senti... Gente, eu falo isso e me dá uma sensação de aperto assim no coração muito grande, porque eu não queria isso. Eu sou uma pessoa livre, eu queria conhecer outros lugares, entendeu? Eu sou ariana é aventureira, entendeu? Eu não gosto de se sentir amarrado nos lugares. E aí, quando eu estava no outro relacionamento, a gente foi ver uma casa, um terreno lá numa cidade vizinha, que era 30 minutos de diferença de casa. E aí, quando eu fechei o contrato com eles, eu tava super feliz, gente. Eu tava super feliz, porque eu ia começar uma coisa do zero, minha, entendeu? Eu ia começar uma vida minha. Com outra pessoa, sim, mas o meu ponto de vista era tipo, caramba, eu vou começar minha vida. Eu vou começar minha vida, entendeu? Até então eu tava sentindo que eu tava vivendo as vidas dos meus pais. E aí, foi um balde de água fria, porque meu pai chegou e falou, onde você tá com a cabeça de comprar um terreno numa outra cidade, sendo que a sua família mora aqui, sendo que o seu trabalho é aqui, olha o gasto, olha o transtorno que você vai ter, e tem pedágio, e buzinou. Gente, buzinou muito na minha cabeça. Buzinou tanto que eu não conseguia mais raciocinar e eu não conseguia mais achar aquela alegria que eu tinha encontrado quando eu tinha fechado o contrato. Eu já não tava conseguindo mais me ver naquela felicidade de estar começando a minha vida do zero em outro lugar e tal, não sei o que, sabe? E aí eu fui lá e rompi o contrato. Gente, aquilo foi uma facada pra mim, porque era uma coisa que eu queria tanto e eu vi sendo desmoronando nos vão das minhas mãos, sabe? E eu culpei muito meu pai por conta disso. Porque foi de tanto ele pesar na minha cabeça que eu acabei deixando de viver a minha vida, escolher uma coisa que eu queria pra mim, pra escolher uma coisa que eles achavam, entendeu? E até hoje eu me culpo um pouco disso, gente. Mas, né? Não julgo porque não acho que não era pra ser mesmo e tudo mais, mas isso me machucou muito, gente, de uma forma que eu acho que tanto isso quanto o que aconteceu com a minha avó, que eu achei que meu pai não fez papel de pai, de me proteger, de ficar do meu lado, também acabou me deixando um certo machucado. Então eu acho que se eu tivesse um obstáculo de eu não ter permissão pra ter as coisas na minha vida, seria o meu pai. Porque a minha mãe também já foi um obstáculo. Só que com a minha mãe, eu já meio que resolvi. Eu já meio que curei as minhas mágoas, entendeu? Já curei minhas feridas e tudo. Mas eu do meu pai ainda não. No entanto, a ligação que eu tenho com meu pai é totalmente da ligação que eu tenho com a minha mãe. Eu tenho mais... lógico que todo mundo fala, bem, se você tem... toda mulher tem mais afinidade com a mãe do que com o pai. Sim, gente, mas... Sabe a ligação de você sentir que você sempre vai ter alguém pra te proteger? Não é bem essa sensação que eu tenho em relação ao meu pai, entendeu? Eu já senti isso, mas com o decorrer da minha vida eu fui sentindo que cada vez mais a gente foi se afastando e eu acabei sentindo que a ligação de pai e filha foi se indo. É tipo isso, entendeu? Eu não consigo ter aquela... de olhar pro meu pai e falar assim, nossa, eu sei que eu vou contar com meu pai pro resto da minha vida. Não, não é isso. Na verdade, eu sinto que eu mais resolvi os problemas deles do que eles resolviam os meus problemas. Eu acho que eles sempre tiveram a sensação de que eles poderiam contar comigo pro que fosse, mas eu não tinha essa sensação de que eu poderia contar com eles pro que fosse, entendeu? Era aí mais ou menos isso. No entanto, foi o que aconteceu de eu ter adquirido essa dívida, né? No entanto, hoje, com o curso, eu vejo que isso foi uma forma de punição, porque querendo ou não, de forma inconsciente, eu sinto que é meu pai que devia pagar essa dívida, entendeu? Em vez de ser eu. Mas, gente, é bom que eu vejo esse indicativo e vou tentar mudar, é claro, né? O curso do Elton, gente, ainda tem mais 2 dias de aula, que é hoje, né? Porque começou ontem, segunda-feira, que é hoje, e quarta-feira.
Então, ele vai ajudar a gente a desbravar e tentar entender. O que ele falou, a gente é como se fosse um repolho, ou como se fosse uma cebola. A gente tem várias camadas e a gente tem que começar a ver, através dessa camada, em que fase você tá, entendeu? E eu estou super animada, gente, porque eu quero romper todas essas ligações. Quer dizer que eu estou vivendo uma vida difícil? Não, não estou vivendo uma vida difícil. Na verdade, eu estou amando a minha vida. Tá sendo a melhor vida que eu vivi até agora, entendeu? Eu estou com um homem incrível, que entende os meus erros, os meus acertos, que está ali comigo, é super companheiro, que me ama, que cuida de mim. Eu realmente sinto esse cuidado que o meu marido tem comigo, muito grande. E eu me sinto feliz, eu me sinto aliviada, eu me sinto protegida, eu me sinto amada, eu me sinto, gente, da melhor forma possível, entendeu? E isso é tão bom, porque eu por tanto tempo eu não sentia mais isso, eu sentia que era eu pelo mundo, e o mundo por mim, entende? Que é tão difícil quando você encontra uma pessoa que você entende que é você a pessoa, entendeu? Que, nossa, você sente um certo alívio. É muito bom, é muito bom. É isso que eu tenho pra dizer. Então, a minha vida tem sido muito boa, gente. Ah, minha situação financeira tá ruim? Não tá, gente. Entra o dinheiro meu aí, que eu faço as minhas vendas, eu tenho a minha marca, que eu tô tendo a oportunidade de meio que começar do zero de novo. Apesar de eu ter 2 anos já de experiência com a marca, como eu mudei de cidade, é como se você começasse tudo do zero, porque você não tem clientela ainda, você tem que criar clientela, você tem que expor seus produtos. Eu tô tendo a oportunidade de começar agora na forma da internet, então anunciamento na internet, eu tô tendo... Então, gente, tem vários aspectos aí que tá se abrindo pra mim na minha frente e eu só tenho que encarar elas com resiliência aí e vamos que vamos. É tentativa e erro, tentativa e erro. E agora tá indo, gente. É isso. O que eu não posso é desistir, tá? Eu não posso desistir. Porque se você desiste de uma coisa aqui, você desiste de outra ali e aí você nunca vai ter nada na sua vida. Então, eu não posso desistir, eu tenho que continuar, eu tenho que enfrentar tudo isso aí, gente. E bora que aí, vamos, entendeu? É isso, gente, é isso que eu queria falar pra vocês no vídeo, que por mais que às vezes você fale assim, não, Bruna, eu também não cheguei ainda onde eu gostaria, então vamos dar a mão aí, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo de conscientização, que tenha feito você parar um pouquinho pra refletir também em que partes você foi podada, se você também passou pela mesma situação que eu. Entendi. E queria dizer pra você que tem mais pessoas que também passam pela essa mesma situação. Se você, eu não sei se eu vou conseguir colocar o link do curso aqui do Elton, mas entre no canal dele, gente, lá, que provavelmente vocês vão ver. Hoje que eu terminei de assistir a aula dele de ontem, porque, gente, foi 3 horas de live ao vivo, entendeu? E aí, tipo, eu já tava extremamente capotada, cansada, e como meu marido acorda cedo, eu falei... Vou dormir com ele, né? Eu acho muito ruim eu ficar continuando assistindo as coisas e ele tá dormindo. Isso é uma coisa minha dele. Então, eu terminei de assistir hoje cedo, tá, gente? Mas é isso que eu queria falar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo aqui. E se vocês quiserem que eu traga mais sobre isso, gente, que eu acho super interessante pra gente poder crescer todo mundo junto, né? Pra poder ter essa troca de consciência aí. Comentem aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.